Nós vamos ler Mateus, é o primeiro dos evangelhos, primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus, nós vamos ler o capítulo de número 10. Abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler versículos 32. A palavra dessa noite ele está baseado no versículo 32 a 39. Mas eu sinto que vale muito a pena a gente ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo 1 até o versículo 39. São poucos versos, a gente vai ler rapidinho. Então, sua Bíblia está aberta, eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirigem-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nenhum ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum casaco, nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. E se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, sem malícia como as pombas. E tenham cuidado, pois homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer e como dizê-lo, porque na hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho. Os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, ou ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado entre os ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam um corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem por 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os próprios da sua família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Até aqui. Você pode orar comigo? Tua palavra, Deus, ela é poderosa, ela é muito rica, ela é maravilhosa. E nessa noite nós estamos diante dela. Portanto, espelha os teus princípios, os teus valores sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento nessa noite. Senhor, eu te peço que a palavra dessa noite seja apropriada, seja relevante para todos nós. Que a tua palavra nessa noite ela seja eficaz para nos ensinar, para nos restaurar, para nos desafiar, para nos consolar, Senhor. Aplica a tua palavra nessa noite sobre o nosso coração, Senhor. O coração de todo aquele que está ouvindo a tua palavra nessa noite. Ao coração daqueles que ouvirão essa palavra durante a semana, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Eu te peço também que o Senhor nos dê nesse momento uma graça particular para entregar essa palavra com poder, com seriedade, com serenidade, mas também com toda a verdade que ela é expressa aqui nesse momento. Dá-nos a autoridade que vem dos céus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Já por 2 semanas, eu tenho conduzido o seu coração para esse tema, Eu Declaro Guerra. E Eu Declaro Guerra fala de coisas que são inegociáveis. Eu Declaro Guerra fala a respeito de confrontar nosso ambiente de conforto. Eu Declaro Guerra fala das situações que precisam da nossa energia, que precisa do nosso empenho, que precisa da nossa reflexão. Eu Declaro Guerra fala de ambientes que nós precisamos nos posicionar. Não é amanhã não, é agora, é hoje, é nesse exato momento. Então já por 2 semanas nós temos falado sobre esse tema. O primeiro tema da semana foi Eu Declaro Guerra contra a intimidação. E Deus nos moveu naquele momento para que pudéssemos romper todo tipo de intimidação que estavam vindo sobre nós. Então, uma dessas semanas atrás, nós falamos sobre a guerra da interpretação errada. Como nós podemos fazer uma interpretação errada e termos prejuízo na nossa vida espiritual, prejuízo material, prejuízo na nossa família. Você sabe do que eu estou falando porque você participou dessa mensagem. E hoje, eu quero trazer essa reflexão ao seu coração. Eu declaro guerra por valores. Então, o texto aqui de Mateus, capítulo 10, você vê que Jesus chama os seus discípulos, seus 12 discípulos. E ele dá um objetivo, ele dá uma ordem, ele envia os seus 12 discípulos para uma causa. Ele diz, eu quero que vocês vão anunciar as boas novas, eu quero que vocês vão compartilhar as boas notícias. Ele diz, quando você chegar numa casa, numa cidade, você vai dizer para aquela cidade, para aquela casa, assim, é chegado o reino dos céus. E se ali houver uma necessidade de cura, se tiver pessoas enfermas, você deve orar para a cura. Se tiver pessoas ali leprosas, você deve orar para que elas sejam curadas, limpas. Se você encontrar alguém morto pelo caminho, ore para que seja ressuscitado. Não sei se você já teve essa experiência de estar em um velório e dizer, Senhor, ressuscita. Faça isso. Ah, pastor, que burrice é esse? Filho, está para acontecer coisas que os nossos olhos ainda não viram. Jesus disse para os seus discípulos, eu quero que vocês encontrem pessoas aprisionadas por demônios, vocês orem, expulsem o demônio dessas pessoas. Se vocês estão recebendo esse poder, essa autoridade de graça, quando vocês estiverem ministrando, por favor, não receba nada, porque você está ministrando esse poder. E então Jesus, ele envia os seus discípulos com essa tarefa, mas Jesus também apresenta para os discípulos os desafios que estavam envolvidos nessa tarefa. Versículos 16 e 18 de Mateus capítulo 10 diz que eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam prudentes. Ele vai dizer um pouquinho mais para frente, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Sinédrio era como
um Supremo Tribunal Federal, um lugar onde as causas eram julgadas, as pessoas eram julgadas. Ele diz, as pessoas, vocês serão açoitados nas suas sinagogas, quer dizer, vocês serão confrontados e vocês serão castigados no seu ambiente de fé. A igreja que você frequenta, você vai ser castigado lá, para que sirva de lição para todos aqueles que veem você sofrendo por causa do Evangelho, tenha medo da fé e fuja, abre mão de Jesus. Ele diz, vocês serão conduzidos inclusive à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, vocês vão servir de testemunho lá. Então, Jesus dá essa ordem, mas também Jesus diz, vocês terão esses desafios, não tenham medo desses desafios. E é tão interessante que aqui a partir do versículo 32, Jesus fala por que essas coisas iriam acontecer. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar, vocês vão trazer vida, pessoas vão se levantar contra vocês. Por que essas pessoas vão se levantar contra vocês? A partir do versículo 32, Jesus começa a falar sobre isso. Ele fala assim, é porque existem dois sistemas de valores. Existem os valores coletivos e existem os valores pessoais. E Jesus apresenta os elementos dessa guerra de valores. O pessoal vai te prender, o pessoal vai te perseguir por causa dos valores. Quais valores, pastor? Quais valores, Senhor? Jesus diz, as pessoas vão te perseguir por causa dos valores do reino de Deus, que são contrários aos valores do mundo. Os valores do reino de Deus, que são valores que a gente precisa colocar isso para fora de forma externa, que a gente precisa viver esses valores de forma interna. Vocês serão perseguidos porque vocês estão ensinando, porque vocês estão vivendo esses valores. Então você tem os elementos externos, que são esses elementos sociais dessa nossa guerra. E você tem os elementos internos, que é aquela luta que eu e você nós temos dentro de nós. Então, para que isso possa ficar um pouco mais claro para mim e para você, para que o Senhor possa trabalhar no nosso entendimento nessa noite, vamos trabalhar isso de duas formas. Vamos também primeiro pensar nos ambientes externos. Quando Jesus fala de elementos externos, quando Jesus está falando de valores externos, Jesus está falando sobre uma identificação que eu e você nós temos com Ele. Quando chega aqui no versículo 22, ele diz, 32, ele diz assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, quando você se identificar comigo, quando a gente estiver lá junto no céu, você estiver para entrar no céu ou não, eu vou identificar você lá e você vai entrar. Quem, pois, me confessar diante de mim, diante dos homens, isso tem a ver com identificação. E Jesus vai falando sobre essa identificação, ele diz, não pense que eu vim trazer paz, não. Eu vim trazer espada. Um outro versículo, uma outra tradução diz, eu vim trazer guerras. E você desce até o versículo 35 e 36, ele diz, pois eu vim fazer com que o homem fique contra o seu pai, a sua filha contra a sua mãe, sua nora contra a sua sogra. Opa, isso aqui não é uma desculpa para você apurrinhar a vida da sua sogra, não. Vamos entender esse negócio direito. Ele diz, os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que o Senhor está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, vocês vão compartilhar o Evangelho, vocês receberão repreensão por vocês estar fazendo isso, e vocês receberão repreensão porque existem dois sistemas de valores operando. Existe o meu sistema de valor e existe o sistema de valor do mundo, que está posto aí. E por essa razão, entenda que eu não vim trazer paz. Jesus não é do tipo paz e amor. Jesus não é do tipo que vê o nosso pecado e diz assim, tudo bem, eu vou caminhar com você um pouquinho mais. Não. Esse aqui é o valor do reino, isso aqui é o que você tem que viver. Por isso ele diz, tome a sua cruz e me siga. Por isso ele diz, venha, siga-me. Então, quando Jesus fala que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra, ele veio trazer espada, quando ele dá exemplos de que o filho se levantará contra o pai, a filha se levantará contra a mãe, a nora contra a sogra, Jesus está dizendo que por causa do seu
posicionamento com Ele, por causa da sua identificação com Ele, porque você se identifica com os valores dos céus, os valores de Deus. Pode ser que dentro da sua família tenham pessoas que também não concordam com esses valores. Os valores dessas pessoas são diluídas. A coisa mais comum que nós encontramos hoje é filhos brigando com pais. Por que os filhos brigam com os pais hoje? Eu quero que você vá para a igreja, meu filho. Eu quero que você frequente os cultos. Eu quero que você siga Jesus. O filho, a filha, o filho diz, eu não quero isso para a minha vida. É o pai apontando o valor do caminho do reino de Deus, e é o filho que já está com o seu coração, com a sua mente, contaminado com os valores do mundo. Ele diz, não, eu não quero compartilhar desses valores. Não é uma guerra, não tem portas batendo, não tem brigas dentro de casa. Por quê? Porque você vive os valores do reino, mas de repente o seu filho ou sua filha não quer viver, e você diz, esse é o caminho que você tem que seguir, esse é o caminho que você precisa seguir, porque nenhum pai quer o mal do seu filho. E isso evidentemente acontece na extensão de toda a família. É a nora que vai contra a sogra. Sabe, irmãos, a verdade é que as pessoas, elas gostam da graça do cristianismo. As pessoas, elas gostam do benefício do cristianismo. Mas as pessoas, muitas delas, elas não gostam dos valores do cristianismo. As pessoas, já passou pela experiência de pessoas virem pedir oração para você quando está doente, quando está passando por um período difícil. Então, você ora por aquela pessoa, a pessoa diz assim, nossa, se eu vencer isso aqui, eu vou na igreja agradecer. São pessoas que gostam do benefício do cristianismo. São pessoas que gostam da graça do cristianismo, mas elas não gostam das ideias do cristianismo. Elas não gostam da cultura do cristianismo. Elas não gostam das ordenanças do cristianismo. Elas não gostam da nossa visão de mundo, da nossa cosmovisão de mundo. Por isso que constantemente a nossa fé, ela é ridicularizada, ela é confrontada, ela é debochada. Em que um juiz solta um ladrão, mas impede a igreja de realizar cultos. Jesus fala dessa guerra de mentalidade. Jesus fala dessa guerra de valores. Você percebeu que o Google, este ano, ele não comemorou a Páscoa? Você viu? O Google comemora o dia da poeira cósmica. O Google comemora o dia do babuíno. Mas ele não comemorou a Páscoa. Nem para disfarçar, ele colocou lá um coelhinho da Páscoa. Nem para disfarçar. Irmãos, nós estamos numa guerra de valores. Você percebeu que se a pessoa ela tem fé em Deus, se a pessoa é uma família, se a pessoa quer viver sem medo, se a pessoa não desconfia da mídia tradicional, se a pessoa quer lutar pela liberdade, ela é considerada hoje uma negacionista? Você entende o confronto de valores que nós estamos vivendo? Então Jesus fala que por causa dos valores que nós seguimos, um filho pode ficar contra o seu pai, uma filha contra a sua mãe, parente contra parente. Por isso que ele diz, os da sua casa vai te entregar, porque eles têm valores diferentes. Eles estão seguindo valores diferentes e eles não querem aceitar os valores de Deus que você tem colocado. Mas nosso desafio hoje é nos levantar e viver esses valores do reino de Deus. Você deve se lembrar de Daniel. Daniel e seus 3 amigos, eles foram levados para a Babilônia como escravo. Quando eles chegaram na Babilônia, era uma cultura muito diferente do que eles viviam. Era uma cultura totalmente dissonante daquilo que eles já tinham aprendido sobre Deus lá em Israel. Aquela cultura da Babilônia era uma cultura de imoralidade, de depravação. Era uma cultura que não respeitava os valores de Deus. Mas Daniel e seus amigos, o que faz? Primeira vez que ele está no palácio, o que querem fazer com ele? Querem impor um tipo de comida. Você tem que se alimentar com os manjares do rei. Só que os manjares do rei, a comida do rei, era feita a partir de animais mortos, oferendas feitas dentro do ambiente de idolatria.
A comida que era produzida lá, trazia-se para o palácio e todos da corte tinham que participar. Mas Daniel diz, não, eu não vou participar desse valor. Então a Bíblia vai dizer que Daniel, ele escolheu ser alimentado por um período somente com legumes, vegetais. E a Bíblia vai dizer que no final de um certo período, a aparência deles estava muito melhor do que aqueles que haviam sido alimentados com os manjares de rei. Irmãos, nós temos que percorrer esse caminho que é o tipo de escolha que a gente faz, que parece que vai nos tirar alguma coisa, mas na verdade não nos tira. Você seguir os valores do reino de Deus, você seguir os valores de Jesus, não tira nada de você, pelo contrário, no final de um período, você vai estar mais bonito, você vai estar mais influente, você vai estar mais vigoroso, você vai estar mais forte, porque Deus está designando você, que quando você cumpre os princípios, os valores dele, você fica cheio de vigor. Vale a pena você dizer não para os manjares do mundo. Irmãos, esta é uma guerra. Essa é uma guerra que nós estamos, é uma guerra de valores. Passa mais um período, Daniel agora tem que se dobrar diante do rei. O rei coloca uma lei lá que quando tocasse uma buzina, todo mundo, onde quer que estivesse, tinha que se dobrar diante do rei. O rei significava o Estado. Onde a buzina tocasse, tinha que se dobrar diante do Estado, diante do mundo estatal. Eles diziam, nós temos que idolatrar o Estado, nós temos que nos dobrar ao Estado, porque o Estado nos dá todas as coisas, o Estado nos supre de todas as coisas. A nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa vida está na mão do Estado. É o Estado que tem que dizer quantos filhos eu vou ter, o que eu vou comer, de que forma eu vou comer, onde eu vou passar as minhas férias, que roupa eu vou usar, que carro eu vou usar, como eu vou cuidar da minha saúde. Mas Daniel diz, não. A resposta para as minhas dificuldades, diz Daniel e seus amigos, é Deus. Então a Bíblia vai dizer que ao invés de Daniel se dobrar ao Estado, ele se dobrava a Deus, a Jeová. Porque a resposta do mundo para o mundo vem de Deus. Porque a resposta para as nossas crises, elas vêm de Deus. Irmãos, isso é uma guerra de valores, é uma guerra de princípios, sabe? Tocou a buzina, tem que orar para o Estado. Daniel diz, não. Eu tenho que orar para o meu Deus, porque se alguma coisa diferente vai acontecer na minha vida, isso vem de Deus. Por causa disso, o que aconteceu com ele? Foi colocado na cova dos leões. Porque é uma colisão de valores, há uma colisão de interesses. E é exatamente isso que nós estamos passando hoje, irmãos. É uma guerra social, é uma guerra por valores, valores coletivos, é uma guerra sobre o que é a verdade. E é interessante que tem tantas teorias absurdas, bizarras, que estão sendo aceitas como verdades absolutas. E quando a gente apresenta a nossa verdade, que é a verdade da palavra de Deus, as pessoas não aceitam. Nós estamos num tempo em que existe uma guerra sobre o direito de dar opinião. Percebeu que a gente não pode dar mais a nossa opinião? Você não pode dizer, eu acho que é assim, eu entendo que é assim. Você percebeu isso? Porque hoje se cria uma história, a mídia ela cria um tema, esse tema é chancelado por artistas, e daqui a pouco quer descer goela abaixo da gente como verdade. Você não merece ser ouvido, sua opinião não merece ser ouvida. Onde nós estamos? Quando a gente dá a nossa opinião, nós somos negacionistas, nós somos fundamentalistas, nós somos retrógrados. Nós vivemos esse tempo, irmãos, onde é proibido dar a nossa opinião. E essa é uma guerra pela influência. Sabe, vira e mexe, eu estou dizendo aqui, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o seu negócio, você vai crescer, você vai alcançar lugares que você ainda não alcançou. E tem pessoas que às vezes me criticam, dizendo, pastor, seu discurso mudou muito, você está agora com essa palavra de prosperidade. Meu irmão, não é questão de prosperidade, é questão de influência. Você não percebeu, não? Não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho de influência. A guerra que nós estamos é uma guerra por influência. Isaías capítulo 52, versículo 7 diz, quão formosos são os
sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, dos que anunciam o bem, do que faz ouvir a salvação, do que diz em Sião, teu Deus reina. Quão belos são os pés das pessoas que são colocadas sobre os montes, sobre as pessoas que hoje têm uma posição de influência, sobre pessoas hoje que estão num ambiente que exerce liderança. Se você está num ambiente como esse, como é abençoado os teus pés, como são belos, se você viver os valores do reino de Deus lá. Se as pessoas olharem a sua fé, não tenha vergonha, não tenha medo. Diga, eu penso assim, eu vejo dessa forma, porque Deus diz isso na sua palavra. Irmãos, nós vivemos uma guerra. A guerra não é de quem vai ser mais rico, a guerra é de quem vai ser mais influente. E é lógico que um recurso financeiro, ele te dá um ambiente de influência muito grande. Quem é que vai influenciar as próximas gerações? É por isso que nós estamos precisando de líderes com um coração cheio de princípios de Deus. É por isso que nós estamos precisando de uma liderança que tenha assim, sabe, uma revolta, um movimento por dentro e diga, os valores do reino são esses. É por isso que nós precisamos de pessoas que vivem e têm os princípios de Deus dentro da sua vida, e que diz, eu quero crescer como empresário, eu quero crescer como pessoa, eu quero estar em lugar de comando, de liderança, eu quero estar com os meus pés sobre os montes. Não é sobre ter recurso financeiro, é sobre ter influência. Nossa guerra hoje é uma guerra cultural. Se você tem mais ou menos a minha idade, 50, 51, você vai ver que a sua cabeça ela é muito diferente da cabeça do seu filho ou da sua filha. Porque a cabeça dos nossos filhos, eles estão inundados de valores corrompidos. Valores mundanos. Olha só, como é que um pai e uma mãe pode concordar que o seu filho ou a sua filha pense, considere, tenha como escape para a sua vida desejar ser do sexo contrário que Deus deu a ela? Como a gente pode concordar com isso? Olha, eu nasci menino, mas eu quero ser menina. Olha, eu nasci menina, mas eu quero ser menino. Como a gente pode concordar com isso? Sabe, e às vezes a gente encontra pais dizendo assim, eu tenho que amar. É verdade, irmãos, nós temos que amar, mas se entende que vai chegar um momento que os valores, eles não vão bater, eles não vão ser... Você vai ter que dar um grito lá. Você vai ter que confrontar. E confrontar dá briga, dá desajuste, dá confusão. Mas em nome de ter paz dentro de casa, você não pode deixar de confrontar. Porque essa paz que você está experimentando, ela é momentânea. Depois vem um tempo de guerra que você pode ficar marcado na sua vida para o resto da vida. Sua família pode ficar marcada. Essa é a guerra que divide. É a guerra que divide convicções. Como isso é desafiador. Como eu disse, não dá para dizer que nós estamos num momento de paz, irmãos. É como disse Jeremias, capítulo 8, versículo 11. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem eles. Quando não há paz nenhuma. Olha o que Deus diz. Ficaram eles envergonhados pela sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar o rosto. Deus diz, portanto, cairão entre os que caem e serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Nós estamos na cova dos leões hoje. E a gente precisa ter uma atitude como de Daniel, de confrontar os princípios que não são os princípios da palavra de Deus. Alguns anos atrás, uma mulher, ela entrou num ônibus e ela sentou na frente do ônibus.
Quando ela sente na frente do ônibus, o motorista para o ônibus e o motorista diz para ela, você tem que ir lá para o fundo, você não pode ficar aqui na frente. Ela diz, não, ela se chamava Ruth, não, é meu direito sentar aqui na frente. Então, o motorista chama a polícia vai e prende aquela mulher. Um pastor batista, lá em Lusiânia, ouviu falar disso que estava acontecendo. Então, ele programou uma marcha pelos Estados Unidos. Esse pastor, você pode não ter conhecido, mas o nome dele é muito famoso. Martin Luther King. Nós precisamos de mais homens como este, de mais mulheres como este. A verdade é que nós estamos numa guerra desproporcional, irmãos. Mas a Bíblia é uma guerra desproporcional. A Bíblia apresenta muitas guerras desproporcionais. É um menino enfrentando um gigante, são 300 homens enfrentando um exército de milhares. Mas o fato é que Deus está sempre do lado dos seus valores. E quando a gente vive os valores de Deus, nós vamos vencer, mesmo que a guerra seja desproporcional. Nós estamos com uma guerra desproporcional, a mídia está contra nós, a sociedade está contra nós, a pseudociência está contra nós, mas Deus está do nosso lado, mas o Senhor está com a gente. Nós não estamos apenas na nossa força, nós estamos debaixo da força do Senhor. Irmãos, nós temos uma funda, que a hora que a gente soltar, a hora que você soltar o grito, a hora que esse negócio mexer dentro de você, e falar assim, agora é a hora do reino de Deus, essa funda vai acertar direto na cabeça da serpente. É, meu amigo, está nas suas mãos. Mas pastor, é uma pedrinha, é uma funda. Meu irmão, se você tem Deus, tudo que você fizer vai ser assertivo, vai ter a vitória garantida na sua vida. É a hora da gente levantar a tocha do reino de Deus, é a hora da gente, ser um arauto do reino de Deus. Diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, mas se eu demorar, Timóteo está dizendo para a sua igreja, se eu demorar, saibam como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Irmãos, Deus está esperando isso aqui da gente, coluna e fundamento da verdade. Se algum lugar não pode se abrir mão da verdade, é a igreja do Senhor. Por isso hoje, nós precisamos declarar guerra contra esses valores que são contrários às palavras de Deus, que são contrários aos princípios de Deus. É hora da gente se posicionar, é hora da gente sair daqui com o entendimento, com essa concepção de que nós não estamos aqui para viver os valores do mundo. Pois bem, mas Jesus também fala dos valores internos. E quando Jesus fala dos valores internos, ele está falando dessa guerra que acontece dentro do coração do homem, dentro da vida do homem. Ele diz em Mateus 10, versículo 38 e 39, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. O problema, irmãos, é quando a gente quer se levantar e fazer guerra contra os valores lá de fora, ou quando a gente não vive os valores de Deus aqui em nós. Se a gente quer se levantar para declarar guerra contra os valores do mundo, a gente tem que primeiro viver os valores do Senhor na nossa vida. Irmãos, e viver os valores do Senhor na nossa vida, a gente tem que fazer esse exercício de nos submeter. Fala assim, mas o mundo tem esse entendimento, eu li isso, essa pessoa que eu acompanho, ela é tão inteligente, ela é tão nobre, mas ela diz isso, mas o princípio de Deus, a palavra de Deus diz isso. Então como é que você vai fazer? Você vai seguir esse homem, essa pessoa, ou você vai pegar a sua vida, o seu coração e se curvar diante do princípio de Deus? Tem que ser diante do princípio de Deus. Seria muita ignorância nossa a gente fazer uma guerra cultural, uma guerra de valores contra o mundo, se antes a gente não estiver vivendo os valores de Deus na nossa vida. Porque senão o mundo vai gritar para nós, vai dizer assim, seu hipócrita. E falarão isso com muita razão. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Porque quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Não dá para ensinar as pessoas, viva dessa forma, se eu não viver primeiro. Não dá para impor os valores do reino de Deus à vida das pessoas, se eu primeiro não conseguir impor o meu velho homem aos valores de Deus. Eu preciso primeiro tomar a minha cruz, eu preciso primeiro lutar as minhas guerras internas.
E quando eu falo de guerras internas, irmãos, eu estou falando daquilo que precisa ser estabelecido, dos valores e princípios de Deus que precisam ser estabelecidos de forma inegociável dentro da sua vida. Irmãos, todos nós somos pessoas muito bem casadas. Tem homens e mulheres lá fora que estão de olho no seu marido, estão de olho na sua esposa, estão de olho na sua família. Ele vê o homem bondoso, cuidadoso, honesto, trabalhador que você é. A mulher lá de fora, sem valores de Deus, sem princípios de Deus, ela olha para você e fala assim, eu vou tirar esse homem dessa mulher. Você tem uma esposa que cuida de você, uma pessoa sensata, trabalha, produz, cuida de você, cuida da sua família, pessoa inteligente. O mundo lá fora fala assim, eu vou tirar essa mulher de você. Olha para os seus filhos, sendo educados na palavra de Deus. Esses dias, Cláudio Duarte postou, que a grama do vizinho sempre parece verde, mas muitas delas são de plástico, são artificiais. É bonita de se ver, mas é plástico, irmãos, e plástico é uma boa imitação, eu já vi isso já. Nós temos que primeiro guerrear as nossas guerras. Não dá para falar que tem paz lá fora enquanto não tiver paz aqui dentro. Tem gente que tem tudo, irmãos. Tem gente que tem um pai, tem mãe cuidando, dando comida, roupa, estudo, dando uma vida estável. Tem mulher, tem homem que tem tudo. Tem uma esposa, tem um marido, tem filhos, tem uma casa bonita. Mas fica procurando meios de saciar os seus desejos internos. Meu irmão, que caminho é esse que você está seguindo? Olha a loucura que você está cometendo. Você tem tudo. Você tem tudo. Mulher, preste atenção, você tem tudo. Você tem a família que você pediu a Deus, Senhor, me dá um companheiro, Senhor, me dá filho, Deus te deu. O que você está fazendo com a sua vida? As pessoas, elas têm carências por algo que às vezes elas nem entendem. Tem tudo na vida, mas parece que está faltando algo. Parece que está faltando alguma coisa, está faltando alguma emoção na vida. E tem muitas pessoas indo por esse caminho de saciar as suas vontades, as suas carências, achando que está precisando de algo, mas na verdade não está precisando de nada, e está na verdade se distanciando das promessas de Deus para a sua vida. Não existe liberdade. Quer liberdade, mas nesse tipo de situação não existe liberdade. É tudo por causa de nada. Quer viver tudo de uma vez. Mas por quê? Por causa de nada. Por causa de nada. Gente que tem necessidade imediata. Não, eu quero que seja agora. Gente que negocia suas conquistas permanentes por um prazer pequenininho. Gente que tem um espírito imediatista. Tem que saciar agora, é agora que eu quero. Às vezes são necessidades muito básicas da alma. E às vezes essa necessidade, essa busca por satisfação, esse cara acaba se tornando um indivíduo irado. Às vezes, essa fome momentânea de eu quero esse prazer, eu quero isso, tenta justificar os seus atos de qualquer forma, a revelia, sem os princípios da palavra de Deus. A questão é, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso interior. Cuide do seu interior. Cuide do seu interior. Lute as suas guerras. Você não pode achar que você está vivendo fora dos princípios de Deus e ficar aceitando isso. Nessa noite, Deus quer convidar a gente para a gente entender os valores do reino de Deus, os valores da sua palavra. Eu estou absolutamente convencido de que é hora da gente guerrear pelos valores da palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Só que a gente não pode se transformar como os fariseus, que só falava da boca para fora e não fazia. Por isso que as pessoas ouviam Jesus, e a Bíblia fala assim, Jesus ensina como quem tem autoridade, não como os fariseus. Nós precisamos desse tipo de autoridade, irmãos. Viver os princípios, os valores de Deus aqui, para que quando a gente for falar com os valores de Deus, lá fora, as pessoas, elas aceitem. Por isso, nessa noite, resolva-se. Lute por dentro. Se submeta a padrões mais elevados. Mas pastor, eu não consigo. Os padrões estão aqui, são mais elevados. Os padrões da palavra de Deus são mais elevados. Se submeta. Não negocie o seu avanço. Não abra mão da sua conquista espiritual.
Não abra mão da sua conquista moral. Não é fácil para você construir uma vida moral. Não abra mão. Não se afogue nas más escolhas. Hoje Deus te convida à coerência. Qual é a coerência? Vamos declarar guerra contra os valores contrários à palavra de Deus. Mas esses valores, eles primeiro precisam estar sendo vividos dentro de nós. Sabe, não é para você sair daqui pequeno, não. É para você sair daqui grande. Porque a gente tem um exemplo muito específico e claro na palavra de Deus, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele diz, olha, pois o que faço não é o que desejo, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa briga está sempre diante de nós, todos nós. Isso aqui é o princípio, é o valor da palavra de Deus. Eu tenho que viver isso, mas em um momento meu interior vai brigando. Mas tem muitas pessoas que desistiram de brigar. Eu acompanhei a vida de uma pessoa que tinha problemas na área sexual. Gastei horas e horas com essa pessoa, horas e horas e horas e horas. Me tirava do meio da minha família, me tirava de compromisso importante, me tirava das coisas da igreja. E eu estava lá porque eu acredito na transformação. Quando a pessoa quer mudar, eu acredito na transformação dela. Investi muito na vida dessa pessoa. Enquanto ela falava assim, eu continuo lutando, eu dizia para ela, eu acredito em você, está aqui, estou acreditando, estou colocando um crédito na sua vida. Até que um dia essa pessoa chegou para mim e disse assim, eu desisto. A história dessa pessoa não termina bem, você deve saber. Não termina bem. E nenhuma história que abre mão dos valores de Deus, elas terminam bem. A coisa mais importante na sua vida é você não desistir. Não desista. A hipocrisia, ela está em quem desistiu. A coerência está em quem continua lutando. Continua lutando. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Continue lendo a palavra, continue orando, continue confrontando o seu pecado, continue aceitando o compromisso de mudança. Não, eu preciso mudar. Continue lutando para você ser melhor. É esse tipo de gente que carrega uma coerência poderosa dentro de si. São essas pessoas que poderão mudar o mundo. Luta, meu irmão, luta. Hoje, eu quero terminar aqui. Deus convida você para viver esses valores da palavra de Deus. E você combater lá fora o mundo. Aqueles valores que não estão conforme a palavra de Deus. Hoje, Deus convida você para declarar guerra pelos valores da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu errei tanto. Não. Hoje é o dia que o Senhor quer que você levante seu escudo, pegue a espada que você deixou cair. Apocalipse vai dizer, olhe onde você caiu, sonda o seu coração, onde você errou. Hoje é o momento de você se consertar, é hora de você se aprumar, espada na mão, escudo no braço, viver os valores de Deus, internamente e externamente. Posicione-se com valores pessoais, mas da palavra de Deus, de forma profunda, de forma vigorosa. Não submeta a sua vida aos valores que são diluídos aí pelo mundo. Hoje, eu te convido a essa proposta, conforme está aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos a carta que o mundo está lendo nesse momento, e a gente precisa viver os valores da palavra de Deus. Precisamos ser pessoas comprometidas com o nosso crescimento espiritual, pessoas comprometidas com o avanço do reino de Deus, pessoas que sejam outdoor da graça e da bondade de Deus. Essa é a nossa guerra. Essa é a guerra que o Senhor nos convida nessa noite, a guerra por valores. Por favor, não fique prostrado, avance. Deus te dá uma oportunidade nessa noite de você se posicionar, de você lutar. Ele quer te ver com o escudo no braço, espada na outra mão, para viver os valores de Deus nesse momento, onde os valores são diluídos.
Eu convido você a se colocar em pé, porque eu quero orar com você nessa noite. Eu posso nessa noite estar falando para pessoas que desistiu de mudar. E porque você desistiu de mudar, você está cheio de culpa. Você está sem graça. Você está sem vida. Você está sem paz. Hoje, Deus convida você a chamar Jesus de Rabi, mestre. Hoje, Deus convida você a afirmar os seus valores nos valores do Rabi, do mestre Jesus. Hoje Deus está dizendo para você: pegue a sua espada, pegue o seu escudo. Você não está sozinho, eu estou com você nessa guerra, eu estou com você nessa batalha. O inimigo é grande, é verdade, é desproporcional, mas o meu poder também na sua vida é desproporcional. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, porque se você não se arrepender, eu virei a você, vou tirar o seu candelabro do lugar, vou tirar a sua luz. Essa palavra é muito forte, irmãos. Feche os seus olhos. Oh Pai, em nome de Jesus, olha para nós nessa noite. Nós queremos estar firmes diante do Senhor, lutando essas batalhas internas, na certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está nos fazendo vencer os pecados, a iniquidade, as tendências, os desejos malignos, as inclinações da carne. Senhor, nessa noite tem pessoas que estão sendo desafiadas a pegar a espada novamente, a levantar o escudo novamente. São pessoas que decidiram desistir de lutar, mas que nessa noite Teu Santo Espírito se move em nós, e a gente reafirma que nós somos Teus guerreiros, Teus soldados, vivemos pelos Teus valores, vivemos através dos Teus valores, ó Deus. Eu oro nessa noite, Deus, para que haja uma graça com porção dobrada sobre a vida daquele que deseja viver os valores, os Teus princípios. Que haja nessa noite força, que haja graça. Oh Senhor, seja assim, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.